Estamos reunidos justamente com a ideia de informar que o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal está procedendo a partir de amanhã, terça-feira, dia 2, liberações parciais na BR-470, BR que foi um dos pontos mais atingidos pelaquela catástrofe, que foram os excessos de chuva nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio, onde tivemos nesse segmento Veranópolis a Bento Gonçalves quase uma centena de ocorrências, onde no mínimo 8 pontos a rodovia teve sua plataforma toda avariada, ou seja, deixou de existir. Trabalhando desde então, conseguimos uma abertura de digamos, um caminho de serviço, ou seja, uma condição da rodovia que permita, a partir de amanhã, então, na terça-feira, a liberação de forma parcial. Por que de forma parcial? Porque tem muita coisa acontecendo na Serra. Essa liberação parcial será feita todo um monitoramento, tanto nosso, do DENIT, nossas equipes, quanto da PRF, em função de que existem pontos ainda a serem tratados, tem muitos pontos que precisam ser tratados, e esses pontos continuam passando por monitoramento. E ela é parcial porque tem muita equipe trabalhando também ao longo da via. Nós estamos trabalhando aí com contenção, perfuração de rocha para colocação de tela de segurança, estamos trabalhando com o alargamento de alguns aterros, reconstruindo drenagens em alguns pontos, e todas essas obras de reconstrução estão acontecendo neste momento e seguirão com essas liberações parciais. Então, o anúncio dessa liberação a partir de amanhã, na terça-feira, sentido Veranópolis a Bento Gonçalves, das 7 às 9h30 da manhã, sentido Bento Gonçalves, das 7h30 às 9 horas da manhã. Então, vou repetindo, de Veranópolis, das 7 às 8h30 da manhã, e Bento Gonçalves, das 7h30 às 9 horas da manhã, e no período da tarde, das 16h30 às 18 horas. Para veículos leves, para vans, para ônibus e para veículos, caminhões, então, de peso bruto total de 16 toneladas, que são boa parte dos caminhões que trafegam por esse segmento, principalmente vindo de Veranópolis. Então, com isso, seria uma possibilidade de retomarmos o trânsito para a tão importante rodovia BR-470, criarmos essa alternativa ao trânsito hoje que segue por Vila Flores e Antônio Prado, ou por Vila Flores e Nova Roma do Sul. Esse período de liberação em todos os dias da semana pode ter alguma variação que será informada tanto pelo DENIT quanto pela PRF, variação de horário, e esse monitoramento também vai prever a interdição novamente em previsões de chuvas intensas ou em períodos de chuva mais intenso. A gente está monitorando também com pluviômetro ao longo dela, e a partir de algum acumulado mais de chuva por dentro das horas do dia, a gente volta a fazer a interdição. De forma geral, era isso, inspetor Benedetti, reportar mais alguma coisa? Sim. Também? Senhores, a grande importância que tem a liberação da rodovia também quem vai voltar a utilizar a BR-70 precisa entender que ela está hoje numa condição com um caminho de serviço, como diz o DENIT, mas nós entendemos como uma condição ainda que precária, não é a condição de normalidade de trafegabilidade. Então é isso que precisa que todos que vão utilizar a rodovia entendam dessa maneira. São pontos ainda que, como bem destacado aqui, estão em constante monitoramento, então não é uma condição normal, mas é uma condição razoável e segura para que os usuários possam eventualmente trafegar limitados a esses horários, como foram ditos aqui, e aos tipos de veículo. Qualquer horário fora desse dito aqui, que vai ser reforçado em seguida, quanto ao tipo de veículo que tentar a travessia, ele está sob vigilância e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, acompanhado pelas equipes do DENIT, que vão impedir o tráfego desse tipo de veículo. Então, repito, fora dos horários aqui anunciados e fora da classificação de veículos aqui dita,
o trânsito ainda continua vedado para que as equipes da DENIT continuem fazendo o trabalho que foi executado de forma ininterrupta nos últimos 60 dias. Como dito também, em dias onde as condições climáticas não forem favoráveis, nem para o trabalho, para a segurança das equipes, e muito menos para os nossos usuários da rodovia, a rodovia volta a ser bloqueada na sua totalidade. O que se faz nesse momento é devolver uma condição mínima de trânsito para que a gente saiba a importância dessa rodovia para todos nós, para a comunidade local, todo mundo que utiliza para escoar a produção ou a circulação da economia do estado e da região, mas a gente precisa pensar também na segurança dos nossos usuários da rodovia. Então, reitero, a liberação se faz de forma parcial e controlada, dentro dos horários estabelecidos e dentro do tipo de classificação de veículos. E nos demais horários, ela está vedada a circulação e continuidade dos trabalhos do DENIT. Tá bem? Trabalhos esses que seguirão para os próximos meses, o próximo ano que temos pela frente, porque tem muita coisa a fazer, tem muita reconstrução ainda a ser feita. Paralelo a essas ações que a gente vem tomando desde o início de maio, de abertura no primeiro dos caminhos para chegar até os locais das ocorrências, que foi muito importante para aquele tratamento, para aquela assistência aos moradores, a quem ainda estava na rodovia. Depois a gente conseguiu aos poucos restabelecer, ligando até Veranópolis, isso aconteceu na metade de maio, deixar a condição melhor possível, mais favorável e segura possível, sempre buscando esse dia, que é o dia de anúncio da retomada desse tráfego pela rodovia, mesmo da forma parcial. Paralelo a isso, a gente vem trabalhando também com os estudos anteprojetos para a contratação desses lotes de reconstrução. Já temos uma empresa trabalhando nesse tipo de serviço de contenção, né? A empresa que nos dá apoio a esses serviços emergenciais e a conservação da rodovia esteve todo momento trabalhando e seguirá trabalhando também, e a gente entende que serão muitos lotes ainda de obras a serem contratados nos próximos dias, e teremos muita gente trabalhando, muito equipamento em cima da via, por isso dessa atenção especial por ali, de quem for optar por a BR-470 nessa liberação parcial. Existe pare-siga, nem todos os pontos têm largura suficiente para passagem nos dois sentidos, então existe pare-siga ao longo desses 24 quilômetros que a gente está liberando agora. Então é importante, muito importante, a atenção do motorista ao trafegar pela via, né? Até porque quem já faz 60 dias que não passa por ali, ao passar, certamente ficará impressionado com o tamanho das ocorrências motivadas pelo aquele excesso de chuva de final de abril e início de maio. Então pedimos muita atenção, tanto a sinalização como as bandeirinhas, e que quem por ali trafegar preste bastante atenção ao cruzar pela rodovia.